Primeiro nós precisamos definir o que é salvação. Salvação está relacionado principalmente com Gênesis capítulo 2, 3 em diante. Quando a gente vai ver a queda do homem e o primeiro pecado do homem, quando o pecado em si entra no mundo. E após esse pecado de Adão e Eva, toda a raça humana foi condicionada ao pecado. E por conta disso, as suas escolhas, as suas decisões, tudo está condicionado ao pecado. Os únicos a qual nós podemos ver que tinham total liberdade foram Adão e Eva. Mas logo após o pecado, essa condição de arbítrio, esse arbítrio na sua essência, ela se perdeu ali após o pecado de Adão e Eva. Então, por isso, toda a raça humana está condicionada ao pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por causa disso, o homem ele necessita de uma salvação, ele necessita de um Salvador. Então, com a sua própria justiça, com a sua própria bondade, ou com a sua sabedoria, com o seu dinheiro, com o seu grau intelectual, por nada disso o homem ele pode comprar a sua salvação, pelo seu status pessoal e etc. Pela sua religiosidade, isso não compra a sua salvação. Então o homem, se vendo nesta condição de miserável, depravado, ele precisa de um Salvador. Então Deus ele envia o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer pelos pecados dos homens. Então Cristo Jesus vem à Terra, morre, ressuscita ao terceiro dia e ele é elevado aos céus. Então agora ele intercede pelos homens. Então isto é a salvação. Isso está relacionado à salvação do homem. Deus envia o teu Filho por causa dos pecadores, por causa do pecado dos homens. E a Bíblia ainda diz mais que nós somos salvos mediante a fé pela graça de Deus. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, eu acho fantástico Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Mais especificamente no versículo 8 ele vai falar isso, que nós somos salvos pela graça de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Agora, já que nós já falamos sobre a salvação, eu acho que o grande problema está neste ponto. Esta salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus, ela se perde, ela pode ser perdida, ela tem que ser conquistada dia após dia, ou uma vez que Deus nos deu, já está dado. Existem alguns versículos que são bem fundamentais para esse nosso entendimento. Por exemplo, quando a gente olha para Efésios capítulo 1, o versículo 4 e 5 nos diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então o texto aqui está deixando bem claro que Deus, ele, antes da fundação do mundo, ele predestinou. A palavra usada aqui é predestinou. Deus nos predestinou para sermos salvos no amado. Um outro versículo também que nos deixa bastante claro a respeito deste assunto é Romanos, capítulo 8, o versículo 28 ao 30, quando o apóstolo Paulo ele disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu quero chamar mais a sua atenção aqui para esse final, quando o versículo disse que a este chamou, a estes também justificou e a este também glorificou. Então aqui fica bem claro, bem evidente que a obra de salvação é uma obra realizada por Deus, pelo próprio Deus.
Filipenses capítulo 1, versículo 6 também vai nos dizer o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Preste muita atenção nesse versículo, porque geralmente quando nós ouvimos esse versículo de Filipenses capítulo 1, versículo 6, está relacionado a, quando se diz obra, está relacionado a um projeto que eu comecei a fazer e que Deus vai terminá-lo. Mas esse versículo está falando de salvação. Paulo está dizendo, aquele que começou a obra de salvação, aquele que começou a boa obra, como a gente viu lá em Romanos, ele vai terminar até o dia de Cristo. Agora, por que quer dizer que essa obra de salvação é uma obra realizada pelo próprio Deus? Eu estou desobrigado a cumprir com as minhas obrigações? Eu não tenho mais que cumprir com as minhas obrigações? Porque eu estou salvo por Deus, eu posso fazer o que eu quiser, o que me der na telha, o que vier na minha cabeça. Eu posso cometer pecados? Será que isso pode? Será que isso é verdade? Paulo vai dizer o seguinte lá em Romanos, capítulo 6, o versículo 1 e o 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? No versículo 2 ele vai responder, de modo nenhum. Olha o que Paulo está dizendo, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? E alguns entendem que porque nós estamos debaixo da graça ou porque essa obra é uma obra de salvação realizada por Deus, nós podemos pecar, fazer o que quiser. Paulo, aqui como Paulo ele disse, de modo nenhum. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que porque nós estamos sob a graça, essa mesma graça não nos deixa pecar. Ela não nos permite pecar. E por conta disso, a Bíblia, em diversos versículos, capítulos, livros, vai nos chamar a atenção para viver uma vida de pureza espiritual, vai nos chamar a atenção para viver uma vida em santidade, vai nos chamar a atenção para sermos leais uns aos outros, para ter respeito ao próximo. A Bíblia vai nos chamar a atenção à questão da família, para o marido amar a sua esposa, para a esposa amar o seu marido, para cuidar dos seus filhos. Então, a respeito desse tema, uma vez salvo para sempre, eu diria que a salvação é uma obra realizada por Deus. Isso é uma obra realizada pelo próprio Deus, uma obra perfeita que Deus realizou em Cristo Jesus, a justiça de Deus sendo cumprida em Cristo Jesus. Essa não é uma obra falha. Essa não é uma obra dos homens, não é uma obra realizada pelo sumo sacerdote de sacrificar animais e ter que voltar novamente para sacrificar animais. Hebreus vai deixar muito bem claro sobre isso, que ele morreu de uma vez por todas. Então esta é uma obra perfeita. E se Deus, como Paulo diz, começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Benjamin Warfield, ele disse certa vez: para que nos livremos da predestinação, teremos de manifestar disposição de rebaixar nosso Deus, com D maiúsculo, a um Deus com D minúsculo.